Olá, crocheteiras e crocheteiros, meus amores. Na aulinha de hoje, eu quero que vocês aprendam a fazer esse conjunto aqui, que eu pensei exatamente para o carnaval. É o seguinte, eu vou começar a trabalhar com a agulha número 3 e depois na parte do chale, isso eu estou aqui pensando, tá, gente? Porque eu não comecei a fazer ainda, tô fazendo junto com vocês, aquele esquema, né, que eu vou fazendo junto com vocês. Eu tô pensando em usar a agulha número 4. Para usar em que fio? Eu vou usar o fio Ami da Têxtil Piratininga, é um fio mais grossinho. Ele é especial para amigurumi, mas eu vou usar ele para vestuário. Como vocês sabem, eu vivo usando, né? Ele é 100% algodão e ele tem 516 de tex, tá? 250 metros no novelo. Eu escolhi aqui a cor, como que chama essa daqui mesmo, gente? Canário. Amarelo canário. Essa cor aqui, que é a cor laranja. Aí, depois, eu vou usar essa cor aqui, que é a goiaba. E depois, a cor vermelha. Eu não sei porque eu tô sentindo que tá faltando um azul aqui. Mas no decorrer aí, se eu usar, gente... Eu sempre deixo aí na descrição as cores que eu estou usando. Eu tô sentindo aqui no meu coração uma vontade de usar um azul. Não sei porquê. Mas vamos lá. Por enquanto, eu estou separando essas cores. Se você já viu aí a foto, você já sabe que eu usei ou não o azul, né? Mas a minha cor principal, eu quero usar a cor canário. Então, eu vou começar com ela. Eu vou começar fazendo o topzinho para depois a gente colocar essa parte da frente pendurada, tá? E aí, é o seguinte, você vai precisar saber mais ou menos a circunferência do busto da sua cliente ou para quem você está fazendo. Tem aqui porque eu fui recapitular quantos centímetros a minha modelo tinha de busto. Ela tem 94 centímetros de busto. 94, eu fiz assim, ó, 94 dividido por 2, 47. E aí eu coloquei mais 20%, 56. Vou fazer com 60 centímetros. Então, eu vou fazer 60 centímetros de top. Aí, vai ficar aqui, ó, sobrando 34 centímetros. Deixa eu ver. Dá e sobra ali pras costas pra gente fazer a amarração das costas, tá, gente? Fora que o crochê, ele cede. Então, eu vou fazer aí em torno de 60 centímetros de top. Como que nós vamos começar a fazer? Nós vamos fazer o seguinte, vou pegar aqui a minha agulhinha, número 3, vou fazer aqui o meu nó corrediço, e nesse momento nós vamos fazer correntinhas para ver a altura do busto. Vamos ver aqui, porque, gente, é só para cobrir o busto, você não precisa fazer um top muito alto, não. Acredito que 15 centímetros já tá bom, mas ela tem silicone, vou fazer 18, ó. Tá vendo? Porque é ali pra cobrir ali um pouco do busto. Ah, 20 é demais, gente. Até 18, vou fazer aqui. Aí, se você tem dificuldade de fazer as correntinhas muito larguinhas, troca, vem pra agulha número 4 e faz as correntinhas aqui, ó, mais larguinhas nesse início. Muitas vezes as pessoas falam pra mim assim, nossa, Ju, mas a minha parte aqui da correntinha tá repuxando demais. Faz ela sempre maiorzinha, tá, gente? Mais larguinha. Porque o ponto, ele chega no lugar. A correntinha não. A correntinha, ela segura. Então, eu vou fazer aqui, ó, 18 centímetros de correntinhas. Não estou contando, não existe necessidade de eu contar. Porque não tem múltiplos, não tem nada. É só um topzinho. Aqui, ó, já tinha fazendo até mais. Não, vou fazer 18 centímetros, como eu falei. Ela é um tamanho M, tá, gente? Se a pessoa tem mais busto, faça maior. Isso é uma faixa para cobrir o busto, tá? Então, vocês já sabem aí. Deixa eu ver. Estiquei aqui, deixa eu esticar. Não, vou fazer mais uma, desmanchei demais. Vou fazer mais umas correntinhas aqui, pronto, parei. Vou contar quantas correntinhas tem, que eu tenho certeza que vocês vão me perguntar quantas correntinhas você fez. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 correntinhas, tá? Fiz 26 correntinhas. Então, na 26ª, eu vou subir aqui, ó, 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto,
Venho na quarta correntinha e vou fazer ponto alto. Agora, eu já troquei de agulha, gente. Eu já peguei a minha agulha número 3, tá? E é só isso. Ponto sobre cada correntinha. Opa, peraí. Ó, cada correntinha nós vamos fazer um ponto alto. Vai fazendo o seu aí, que eu vou fazendo o meu aqui, ó. Então, nós vamos fazer ponto sobre cada correntinha, só isso. Prontinho, fiz aqui, ó, ponto sobre ponto. Vou virar o meu trabalho. Aqui nesse primeiro ponto, eu vou fazer assim, ó. Tipo um ponto baixo e subir 2 correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vou fazer ponto sobre ponto. Não tem mistério. E agora, nós vamos fazer ponto sobre ponto até chegar à quantidade que a gente quer em centímetros. Que no meu caso, eu falei em torno de 60 centímetros, não foi? Eu vou fazer aqui em torno de 60 centímetros, lembrando de esticar bem, porque o crochê cede. Então, você, por favor, estique, para depois não ficar... Apesar de que ele vai amarrar nas costas, né? Se ficar... Perdão, gente. Se ficar... Se ceder também um pouquinho, é só amarrar mais, né? Mas vamos lá. Então, agora é ponto sobre ponto, até dar o tamanho que você precisa. Vou fazer aqui e já volto. Olha só, gente, terminei aqui. Se você esticar, ele vai estar com 60 centímetros. Então, você estique o seu aí pra ver se tá do tamanho que você quer. O meu aqui deu 45 carreiras, ok? Então, vamos parar aqui nas 45 carreiras, já tá de bom tamanho. Nesse momento aqui agora, eu vou começar a fazer a parte de amarrar atrás. Então... Lembra que eu não contei quantos que eu tenho aqui. Eu vou aqui fazer 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Uma correntinha para dar espaço do trabalho. Vou pular uma, vou pro próximo. Um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, vou pro próximo. Mais um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, vou pro próximo. Mais um ponto alto. E eu vou fazer isso até chegar ali do outro lado, ó. Uma correntinha, pulo um, vou pro próximo. Um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, vou pro próximo, um ponto alto. Vou fazer isso até chegar aqui do outro lado, peraí. No meu caso aqui, ó, eu cheguei aqui, ó, pulou um, vim aqui, ó, aí ele ia ficar estranho, então eu já vim logo aqui. Ó, e pulei 2 mesmo pra terminar, tá vendo? Senão ia ficar umzinho ali. Aí já terminei. No meu caso ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 buraquinhos. Vou aqui fazer, de novo, 3 correntinhas, uma correntinha para dar espaço do trabalho, e em cima do ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Ó, assim. Uma correntinha e em cima do ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Vamos fazendo aí. Chegando aqui, ó, uma correntinha, pulo uma, né, e venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Bom, fizemos 2 carreiras. Vou virar o meu trabalho. E agora aqui eu vou fazer uma diminuição. Vou vir aqui, vou fazer 3 correntinhas. Não vou fazer espaço. E vou vir aqui no próximo e vou fazer um ponto alto. E a gente vai fazer essa diminuição aqui. Nós só vamos contar com esse ponto agora. Vamos fazer aqui, ó, uma correntinha. E venho no próximo ponto alto. Vamos fazer isso até ali do outro lado, quando faltar 2 pontos. Ó. Tá bom? Vamos fazer uma correntinha e voltamos fazendo um ponto alto. Uma correntinha, já tô chegando ali, ó. Deixa eu só parar aqui rapidinho e chegar ali do outro lado, peraí. Bom, chegamos aqui, faltou esse e esse que a gente teria que fazer. Fizemos uma correntinha. Aqui eu vou fazer um ponto alto e sem correntinha nenhuma, eu vou pular aqui uma correntinha, vou no próximo e vou fazer aqui um ponto alto. Pra gente fazer essa diminuição aqui. A gente começou a diminuir. Vou virar o meu trabalho, vou subir a correntinha aqui, ó. 1, 2, 3.
E aqui, ó, esse aqui eu não vou fazer. Eu vou lá no meu próximo. Vou fazer uma correntinha para dar espaço e vou aqui no meu próximo, ó. Lembra que esse aqui a gente só conta como um, ó. Esse aqui, ó, é um só, tá? Você pode, se você quiser fazer aqui, ó, vamos fazer diferente, então. Vamos fazer meio e meio, ó. Pra ficar até melhor, pra não ficar dois ali, ó. Vamos fazer assim, ó. Metade, aí eu venho aqui, faço metade e fecho todos os dois juntos. Pronto, aí ficou melhor, né? Ficou melhor a gente fazer os dois juntos, que aí ficou um ponto só ali. Mais fácil de vocês não confundirem. Vou subir aqui 3 correntinhas, uma correntinha de espaço e vou seguir fazendo ponto sobre ponto. Nós fizemos uma carreira com diminuição, que é a terceira carreira. Agora, a quarta e a quinta, eu não vou fazer diminuição. Ó, vai ser ponto sobre ponto. Correntinha e ponto alto. Correntinha e ponto alto. Correntinha, ponto alto. Vou fazer esse aqui até ali com vocês. Ó. Correntinha e ponto alto. Correntinha, ponto alto. Vamos ver aqui, ó. Correntinha, ponto alto. É a mesma coisa aqui, ó. Aqui é um ponto só. Nós fizemos aqui, ó. Tá vendo? 3 correntinhas e um ponto alto, tá vendo? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha e um ponto alto só aqui em cima. Vamos contar aqui, ó. A gente tinha ficado com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 buraquinhos. Nesse momento aqui, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 buraquinhos, porque a gente diminuiu 2 buracos. E agora, eu vou fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Deixa eu virar aqui. Então, eu vou fazer mais uma carreira aqui, ó, de ponto sobre ponto. Subir 3 correntinhas, mais uma correntinha que equivale a um espaço, né? Ó. E aqui a gente não está fazendo diminuição, então a gente vai continuar aqui com 10 espaços. Ok? Vou fazer aqui e já volto. Ó, tô chegando aqui só para vocês não confundirem. Aqui é ponto sobre ponto, então não tem diminuição aqui no final. Pula uma correntinha e vem aqui. Ainda assim, ficamos com 10 quadradinhos, 10 buraquinhos aqui. Agora sim, a gente vai fazer mais uma carreira de diminuição. Então, será 2 carreiras ponto sobre ponto, uma de diminuição. 2 carreiras ponto sobre ponto, e agora a gente vai fazer mais uma diminuição. Vou aqui subir 3 correntinhas. E vou aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Pronto. Fizemos aqui uma diminuição. Vou fazer correntinha. E vou seguir fazendo ponto alto até faltar 2 lá do outro lado. Vai fazendo aí o seu que eu vou fazendo o meu. Mais uma vez, ficamos aqui com 2 pontos. Então, aqui agora eu faço uma correntinha. E aqui a gente vai fazer meio ponto, laçada. Venho aqui na terceira correntinha, mais um ponto e fechamos todos juntos. Agora, aqui a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Não é isso? Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso mesmo. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Fizemos uma diminuição aqui, fizemos uma diminuição aqui. Vou virar. Vamos subir aqui, ó. 1, 2, 3 correntinhas. Uma pra dar espaço. Não fazemos aqui, a gente vem no próximo. Ficamos com um buraquinho. Uma correntinha. 2 buraquinhos. 3, 4, 5, 6, 7, uma correntinha e aqui, ó, lembra? É um só, 8, ó. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buraquinhos. Vou virar o meu trabalho e mais uma vez uma carreira de ponto sobre ponto. 3 correntinhas, uma para dar espaço e ponto sobre ponto, ficando ainda com 8 buraquinhos. Ok? Eu tô contando os buraquinhos e não os pontos altos. Vai ficar mais fácil de vocês entenderem. E assim a gente tá fazendo aqui, ó, indo diminuindo, tá vendo? Vou chegar aqui e já volto. Lembrando que aqui
a gente pula um e vem aqui porque é ponto sobre ponto. A gente não tá fazendo diminuição. Então, fizemos 2 carreiras com 8 buraquinhos, viramos e agora o que que a gente vai fazer? Outra diminuição. Se pra você, aí às vezes a pessoa tem muito busto, você quiser ficar mais largo aqui e você quiser fazer só uma carreira intercalando com uma de diminuição, tá legal também. Ou às vezes você quer fazer maior, você pode fazer a cada 3, então fica aí a critério de vocês. Vou subir aqui 3 correntinhas e vou fazer a minha diminuição. Venho no próximo aqui e vou fazer um ponto alto. Pronto, ficamos aqui com uma diminuição. Uma correntinha. E agora, se a gente tinha 8, a gente vai ficar com 6, tá? Ó, porque a gente tá diminuindo 2, um de cada lado, não é isso? Ó. Pronto. E agora mais uma diminuição. Ó, correntinha, venho aqui, faço metade, venho aqui, ó, pulei uma correntinha, é assim mesmo. E vamos fazer fechando os dois juntos. Viro o meu trabalho e agora a gente vai fazer ponto sobre ponto. 3 correntinhas, uma para dar espaço. Agora é aqui, ó. A gente não faz aquela diminuição. É bem simplesinho, vocês estão vendo? Ó, gente, esse barulho é meu ventilador, tá? Não tem condições de gravar com esse monte de luz em cima de mim se eu não ligar um ventilador, gente. Ó, é surreal. Ó. E aqui a gente faz um só, ó. Pronto. Ficamos, então, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 buraquinhos. Vou virar o meu trabalho e vou fazer o quê? Ponto sobre ponto. 2, 3, mais um para dar espaço. E aí, a gente faz os nossos 6 buraquinhos mais uma vez. Ó. Pulei um e vim aqui. Vamos mais uma vez. Agora ficamos com 6. Agora a gente vai fazer a diminuição de novo para ficar com 4. 4. 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui e faço um ponto alto. Fiz uma diminuição. Vou fazendo uma correntinha e um ponto alto para cada ponto. Ó, sobrou 2. Uma correntinha, faço metade de um ponto, venho aqui na terceira, faço metade de outro ponto e fecho as duas juntas. 3 correntinhas, mais uma para dar espaço no trabalho. E agora, nesse momento, nós vamos ficar com só 4 buraquinhos. Deixa eu ver se assim vai ficar bom, eu acho que vai. Deixa eu ver. Se você quiser mais fininho, você pode fazer mais fininho. Uma correntinha e aí a gente vem nesse aqui, que é o último na diminuição. Pronto. 1, 2, 3, 4 correntinhas, 4 buraquinhos. Ficamos com 5 pontos altos. Pra mim, já está bom assim, com 4. Aí, agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer várias carreirinhas pra amarrar nas costas. Ó, agora a gente vai subir aqui 4 correntinhas e ponto sobre ponto. Uma correntinha, ponto sobre ponto. Uma correntinha, ponto sobre ponto. Agora, não tem mais diminuição. Uma correntinha e aqui. Pronto. 3 correntinhas, mais uma para dar espaço e voltamos a fazer ponto sobre ponto. Então, a gente vai fazer aqui um tamanho que dê para amarrar nas costas, ok? Lembrando que a minha cliente, ela tem 94 de busto. Então, eu preciso fazer bem maior que isso para poder amarrar, né, gente? Ó. E aí, pra gente amarrar, dar um laço, ficar um negócio mais legal. Eu vou fazer aqui algumas carreiras, a gente tá na primeira, segunda, terceira. Vou fazer mais algumas carreiras e já volto pra mostrar pra vocês como que tá ficando. E quantas carreiras eu fiz, tá ok? Cheguei aqui, ó. Fiz 30 carreirinhas. Depois daquela que nós fizemos as diminuições, eu fiz 30 não, perdão. 29. A gente vai fazer a 30ª agora. Eu vou fazer uma pontinha aqui no finalzinho. Vou subir aqui 2 correntinhas, 1, 2. Vou vir aqui no próximo, vou fazer meio ponto. No próximo, vou fazer meio ponto.
No próximo, meio ponto. Opa! E no próximo aqui também, na terceira correntinha, meio ponto. E vou fechar todos eles juntos. Assim, só pra fazer uma pontinha. Aqui a gente vai fazer o quê? Uma correntinha e cortar o nosso fio. Por que que você vai cortar o fio, Ju? Porque agora a gente vai fazer isso lá do outro lado. A mesma coisa que nós fizemos aqui, ó. Fechei, tá? A mesma... Deixa eu medir pra vocês o quanto deu aqui. Daqui, ó. Dessa daqui, das 30. Cadê? Ai, gente, eu não liguei o ventilador dessa vez, mas, ó, eu tô derretendo. Como tá calor, senhor. Da pontinha aqui, ó. Até aqui... Ó, deixa eu esticar um pouquinho. Estiquei. Agora parei de esticar. Deu quase 50 centímetros. Olha lá, 48 até aqui, ó. Tá vendo? Então, ficou mais ou menos isso que eu fiz aqui de coisa. Mas aqui ainda tem mais, deixa eu ver. Quanto que ficou esse espação aqui. Daqui até a nossa ponta aqui. Lembrando que isso aqui ainda vai esticar muito, ó. Mais ou menos 65 centímetros. Ó, porque isso aqui ainda estica, vai ficar bem grande, tá? Então, fizemos de um lado, o que que você vai fazer agora? Você vai fazer do outro aqui. Vai fazer a mesma coisa que eu fiz, vai começar com 3 correntinhas, uma correntinha para dar espaço, vai fazer aqui e vai continuar. Mais uma carreira, depois uma de diminuição, a cada 2 subindo ponto sobre ponto, até dar os nossos 4 buraquinhos. Depois você vai fazer as 29 carreirinhas de 4 buraquinhos, depois a última, fechando tudo junto. Aí não corta seu fio, que aí eu volto aqui. Aguenta aí. Prontinho, chegamos aqui, ó, já fiz todo igualzinho do outro lado. Inclusive aqui eu emendei esse fio igual minha carinha. Mas deixei o nozinho aqui, gente, não tem problema não. Vou até cortar esse pedacinho já de uma vez, que eu tava sem... Vou deixar esse nozinho aqui, depois eu escondo ele na hora de fazer o acabamento. Falando em acabamento, nós vamos fazer o acabamento agora, ó. Vou fazer assim, ó. Uma correntinha aqui. Aqui é onde eu tenho um ponto alto, 2 pontos baixos. Ponto alto, 2 pontos baixos. E assim eu vou fazer por toda a volta. Só que tem uma coisa que eu quero fazer. Eu quero colocar elástico nisso aqui. Mas nós vamos fazer o seguinte, peraí. Ó, eu vou fazendo aqui 2 pontos baixos para cada ponto alto. Aí, quando eu chegar lá na parte fechadinha, aqui, ó, eu volto. Vamos fazer isso? Então, ó, eu vou fazendo aqui 2 pontos baixos até chegar lá na parte fechadinha. Aonde eu tenho ponto alto, 2 pontos baixos, ok? Desse jeitinho aqui, ó. Vai fazendo e já volto. Ó, chegamos aqui. Fiz tudo aqui com pontos baixos. Chegamos aqui nessa parte, ó, aonde a gente também tem ponto alto. Então, aqui também eu vou fazer ponto baixo. Mas eu quero colocar elástico. Tá? Aonde tá no busto aqui, gente, ó, eu quero colocar elástico pra isso aqui, ó, ficar mais certinho. Eu não encontrei Lastex, eu não tenho aqui hoje, é final de semana, não tem como eu comprar. Então, eu vou usar esse elásticozinho que eu tenho aqui, ó, branquinho mesmo, que ele não vai aparecer. O que que nós vamos fazer? Nós vamos cortar menor do que a parte que a gente fez aqui. No meu caso aqui, ó, eu vou fazer aqui, ó, vou esticar ele um pouquinho pra eu poder sentir aqui, ó, ele vem até aqui, então... Eu vou fazer isso aqui. Nesse aqui, tá, gente? Que esse daqui ele estica muito. Que isso aqui é elástico pra colocar em máscara. Mas você vê aí um tamanho menor. Eu tô procurando a minha fita métrica. Um tamanho menor que pro Lastex ou qualquer elástico que você vai usar. No meu caso aqui, eu coloquei, ó, 28... 28 não, tô esticando. Deixa eu ver. Oh, caramba. 25, ó, quase 26 centímetros. Vou fazer isso e vou dobrar, ó. Tá? Vou dobrar, porque eu faria isso a mesma coisa no Lastex, tá? Eu vou vir aqui, ó, e vou dar um nó. Nossa, que dificuldade de usar a unha, né, gente, pra fazer um nó. Eu quis fazer o mais pertinho possível e fiz... Vou fazer de novo, peraí, gente, vai dar certo. Pronto. Ó, aí eu fiz aqui bem pertinho. Bom, fez um nozinho, corta. Tá? Ó, e vou deixar assim pra gente poder embutir aqui, ó.
tá bom? Ó, vou deixar esse nozinho até pra cá, no início aqui, pra gente começar a esconder o fio. Nesse primeiro aqui, eu vou chegar aqui, ó, no primeiro aqui, nesse ponto aqui, e vou dar uma laçada aqui, ó. Vou dar uma laçada aqui, ó, pra prender o fio. Prendi o fio, pronto. Agora eu vou começar, ó, a esconder o fio. 2 mesmo, tá, gente, ó. Escondi 2 pontos, ó. 2 pontos. E aqui a gente vai puxar, ó. Se você fizer na corzinha, vai ficar mais bonitinho. Mas no caso aqui vai esconder, tá, gente? É por isso que eu não tô me importando de fazer branco, porque isso aqui vai ficar embaixo do busto e depois na parte que nós vamos fazer ainda aquele chalezinho em cima. Então, vai esconder, não vai aparecer, não tem problema. Por isso que eu estou usando o branco, tá? Eu já tenho aqui, tem um rolo ali, vou usar ele mesmo, tá? Então, ó, a gente vai aqui fazendo e embutindo esse fio aqui dentro, ó. Para cada ponto alto, nós vamos colocar 2 pontos baixos. E vamos puxando o fio, ó. Ó, a gente vai puxando ele. Ó. Vou fazer isso até chegar ali do outro lado. Até chegar aqui, ó. E já volto. Olha como que vai ficando, ó. Tá vendo? Ó, mas esse aqui, gente, ele é muito larguinho, tá? Ele estica muito, tá? Vocês não estiquem tanto o que de vocês, se vocês não estiverem usando esse elástico meu, tá? Por isso que eu fiz ele bem pequenininho. Mas vocês façam maiorzinho um pouquinho do que o meu. Ó, fiz aqui 2 pontos. Aí, ó, vou chegar aqui, igual eu fiz no outro ali. Vou aqui colocar aqui, ó, essa argolinha dentro da minha agulha, ó. E vou puxar. Pronto, prendi ele de um lado, prendi ele do outro, ó. Tá vendo? Ele tá bonitinho aqui, escondidinho. Agora, o que que a gente vai fazer? Dar a volta todinha aqui também, ó. 2 pontos baixos para cada ponto alto. Pronto. Vou fazer isso por toda a volta. Onde eu tenho ponto alto, 2 pontos baixos. Vou fazer isso até a ponta dali para mostrar como que a gente faz a ponta, tá? Já volto. Ó, ele vai ficando assim, ó. Olha que bonitinho. Chegamos aqui, ó, aonde a gente tinha feito aquele ponto e deixamos o fio, lembra? Então, aqui, ó, eu vou tentar enfiar aqui que a gente fez uma correntinha. Acho que eu apertei muito, né? Ó, tá aqui o ponto. Vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo. E aonde eu tenho ponto alto, eu vou fazer os meus pontos baixos. Cadê aqui? Aqui, ó, 2. E aí, eu vou fazendo 2 e aproveitando e já escondendo meu fio, ó. Já fazendo o acabamento do fio ali, ó. Pronto. Ó. E aí, gente, eu vou fazer isso por toda a volta. Agora, o que que vai acontecer? Eu vou chegar ali do outro lado, ali na parte cheinha, de ponto cheio, e eu vou fazer a mesma coisa. Vou cortar um pedaço de elástico, vou prender ali a ponta, vou até lá do outro lado, vou terminar toda aqui, ó. Vou fazer essa volta todinha aqui com o elástico também. Vou fazer toda essa volta minha aqui. Vou prender o meu fio, vou cortar. Aí eu acabei, tá? Eu vou fazer essa parte e já volto. Aí, pra gente começar a fazer a partezinha da frente ali com franjas, tá bom? Aguenta aí. Bom, gente, então, fizemos aqui toda a nossa voltinha, lembrando que eu também usei o mesmo elástico aqui, ó, na parte de baixo, ó, e ficou assim, tá? Pra ajudar aqui na sustentação de cima e de baixo, pra poder ficar o topzinho mais certinho no busto. E aqui agora a gente corta o nosso fio. Eu gosto de usar uma agulha de tapeçaria. Deixa eu ver onde está aqui na minha bagunça. Achei. Nossa, essa daqui é enorme, mas vai ser essa mesmo. Ó. Eu, com uma agulha de tapeçaria, eu venho aqui, ó. Imito aqui o ponto. Aqui na parte de cima. Pronto. E arremato meu fio aqui dentro dos pontos. Só isso, tá? Eu vou e volto assim, gente, ó. E se você quiser usar uma
colinha pano para poder também esconder as pontinhas dos arremates, ótimo também, tá? A cola pano da Tate Piratininga é ótima, excelente e não sai na água, tá bom? A minha tampinha já, ela secou, deixei sem tampa, eu tenho que comprar outra. Mas olha só, acabamos aqui. Agora, nós vamos deixar de lado o nosso topzinho e vamos começar a fazer a parte da frente aqui do nosso top, ok? Vou organizar as minhas coisas aqui, peraí. Pra esse chale, gente, nós vamos usar a agulha, então, número 4, que é aquilo que eu falei com vocês, que eu quero ele mais fluido, né? Então, vamos pra agulha número 4. Vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4 correntinhas e prender aqui na primeira correntinha com um baixíssimo, ok? Agora, aqui, a gente vai subir 3 correntinhas e vamos fazer mais 2 pontos altos dentro dessa argolinha aqui que nós fizemos, ó. 1, 2. Ah, não, nós vamos fazer tudo sem espaço. Eu fiz o gráfico aqui, tá do meu ladinho, gente. Eu faço, escrevo, depois eu penso, aí eu já esqueci já tudo de uma vez. Então, nós vamos fazer aqui, deixa eu ver aqui. 3, 4, 5, 6. Então, ó, 1, 2, 3. 4, 5 e 6. Pronto. Então, fizemos aqui os nossos 6 pontos. Vou fazer aqui uma correntinha de espaço e vou fazer 6 pontos de novo. 1, 2, 3, 4. Desculpa, gente. 5 e 6. Pronto. Ficando assim, tá? Desse jeitinho aqui. Eu vou cortar meu fio aqui agora. Eu vou... Não vou não. Vou fazer amarelo de novo. Peraí. Eu tô decidindo as coisas junto com vocês estão vendo, né? Então, tá bom. Vou subir aqui 3 correntinhas. E no primeiro ponto, eu vou fazer mais 2 pontos, tá? Contabilizando 3. A correntinha que equivale a um ponto alto. E depois 3 pontos. E agora, a gente vai começar a fazer ponto sobre ponto. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Assim. Ficamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. E aqui dentro, nós vamos colocar mais 2 pontos. 1, 2. Daquele espacinho de correntinhas. Vamos fazer uma correntinha e vamos repetir a mesma coisa para o outro lado. 1 e 2 aqui dentro da correntinha. Ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, naquela correntinha que nós iniciamos, a gente vai fazer 3 pontos na correntinha aqui, ó. Essa primeira correntinha, às vezes, ela dá uma ajustadazinha, mas a gente força aqui que vai, ó. Então, aqui nós vamos fazer 3 pontos, como a gente fez ali no início também, ó. 1, deixa eu achar onde tá meu buraquinho. 2 e 3. Pronto. Ficando assim. Ó. Aí, aqui a gente tá fazendo a nosso chalezinho. Bom, agora eu vou cortar o meu fio. Dessa vez eu vou cortar o meu fio, sim.
meu fio e vou pegar a outra cor agora. A minha cor seguinte vai ser a cor laranja. Vou virar o meu trabalho, como eu já estava fazendo mesmo, tá, gente? Aqui, para iniciar, eu vou iniciar com um ponto alto falso. 2 laçadinhas aqui. Aqui no primeiro ponto, onde eu deixei ali aquele fio, eu vou fazer um ponto alto. E no mesmo, deixa eu ver se é no mesmo isso. No mesmo, eu vou fazer mais um. Ok? Então, eu fiz 2 aqui, tá bom? Vou fazer uma correntinha. E aqui, neste ponto aqui, eu vou fazer um ponto alto. Ok? Vou fazer uma correntinha e vou começar a pular os pontos. Pulo esse, venho pro próximo. Correntinha. Pulo esse, venho pro próximo. Opa, peraí que eu peguei tudo errado aqui. Correntinha, pulo esse, venho pro próximo. Correntinha. Pulo esse, venho pro próximo. Ok? Vou fazer uma correntinha e dentro daquela correntinha de espaço, eu vou fazer um ponto, uma correntinha e mais um ponto. Assim. E vou seguir repetindo. Uma correntinha. E aí, aqui já no primeiro eu faço, igual tá aqui, ó. No primeiro aqui eu faço um ponto. Uma correntinha, pulo um, venho pro próximo. Uma correntinha, pulo um, venho pro próximo. Mesma coisa. E aqui, a gente vai fazer idêntico ao que a gente fez, ó. Nesse aqui, eu pulei um, vim pro próximo. Vou fazer aqui, vou fazer uma correntinha e no primeiro aqui, ó, nós vamos fazer 2 pontos altos. Igual fizemos ali. Nesse início aqui, ok? E aqui eu também vou cortar. Gente, essas coisas coloridas dão um trabalhinho mesmo, tá? Então, depois a gente vai ter que arrematar esses fios tudo. Mas é assim que vai ficando, ó, tá? Vou virar o meu trabalho, vou começar daqui. Vai ficar cheio de fio pra gente arrematar. E agora eu vou usar o goiaba. Vou iniciar da mesma maneira. Iniciar com o ponto falso. 2 laçadinhas aqui. Venho aqui no primeiro ponto e faço um ponto alto. Nesse mesmo local, eu vou fazer mais 2 pontos, tá? Ficando com 3. Opa. E aí, a gente vai colocar ponto sobre ponto nesse momento. Aonde a gente tem correntinha, vai ser ponto. E aonde a gente tem ponto alto, vai ser ponto. Correntinha, faça um ponto. Ponto alto, faça ponto. Assim. Ok? Vou fazer ali até chegar aqui. Bom, chegamos aqui nesse Vzinho que nós fizemos aqui na pontinha. Em cima desse ponto, a gente faz um ponto, ok? E aqui dentro, a gente vai seguir fazendo a mesma coisa que a gente tinha feito aqui, ó. Vamos fazer 2 pontos, 1 e 2, uma correntinha de espaço e dentro do espaço, 1 e 2. Ok? E aí, seguir fazendo, ó, ponto sobre ponto. E aonde tem correntinha, ponto. No nosso caso, nós estamos trabalhando com pontos altos. Desse jeitinho aqui, ó. Vou fazer até ali no final e já volto. Vai ficando assim. Pronto, chegamos aqui no último, ó. Aqui onde a gente iniciou com um ponto alto, lembra?
Então, aqui a gente faz 3 pontos, como a gente já fez lá no início da carreira ali. Então, são 3 pontos aqui. Ok? E agora, mais uma vez, eu vou cortar o meu fio. Ai, dá tão nervoso de pensar nessas monte de arremate, né, gente? Vamos lá, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Ó, vai ficar lindo. Vamos começar daqui, virei o meu trabalho, e agora a gente vai usar a linha vermelha. E mais uma vez a gente vai fazer uma carreira fechada. Ó, vou iniciar aqui o trabalho com o ponto alto falso. E no primeiro ponto, eu faço 3 pontos. 1, 2 e 3. E agora, ponto sobre ponto, gente. Igualzinho a gente já fez ali. Ponto sobre ponto. Vou fazer aqui até chegar ali na quininha. Vai ficando assim. Chegamos aqui nessa pontinha, onde tem uma correntinha, o que que a gente faz? 2 pontos altos. Uma correntinha e mais 2 pontos altos. Pronto, e seguimos fazendo ponto sobre ponto. Lembra de olhar sempre esse ponto aqui, tá, gente? Pra vocês não se perderem e não ficar torto isso aqui. E agora é ponto sobre ponto. Chegando lá no final, o último, a gente faz 3 pontos altos. Vou fazer o meu aqui e já volto. Bom, quem me acompanha há algum tempo sabe que eu não gosto de fazer o degradê e voltar na cor. Eu volto ao contrário. Então, se eu volto ao contrário, o último foi esse aqui. Então, eu vou colocar o goiaba agora, tá? A gente vai fazer um degradê indo e voltando, indo e voltando. É assim que eu gosto de fazer. Então, vamos aqui iniciar o nosso trabalho também com o ponto alto falso. Venho aqui no início e dessa vez, gente, nós vamos começar a fazer agora lequinhos. Fiz um ponto, vou fazer uma correntinha, pular esse ponto, vir aqui no próximo e vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Pronto. Vou sem correntinha de espaço, vou pular 1, 2, 3 no quarto. Eu vou fazer o seguinte: 2 pontos altos, uma correntinha, agarrou meu fio, e 2 pontos altos no mesmo lugar. Sem correntinha de espaço, nós vamos intercalar 1, 2, 3 no quarto ponto. Eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas. Peraí que eu fiz uma correntinha só. É, uma correntinha só aqui, gente. Ai, ai. Tá certo. Aqui, quando você fizer esse Vzinho aqui, são 2 correntinhas. Quando fizer aqui, é uma só, quando vem 2. Sem correntinha de espaço, 1, 2, 3 no quarto. Agora, a gente vai fazer 2 pontos altos. Uma correntinha. E 2 pontos altos. 1, 2, 3. No quarto, nós vamos fazer aquele Vzinho. Uma correntinha, ó, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Sem espaço, nós vamos aqui pular 1, 2, 3, a gente vai vir aqui pro meio. Então, aqui no meio, nós vamos fazer o seguinte: 2 pontos altos, uma correntinha de espaço, 3 pontos altos, 1, 2 e 3, mais uma correntinha de espaço, 2 pontos altos. E vamos repetir o que a gente fez do lado de cá. Vamos lá? Vamos pensar aqui, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, 1, 2, 3, no quarto. Aqui, a gente vai fazer um ponto alto, 2 correntinhas, que é o espelho daqui, ó. E um ponto alto. Sem correntinhas de espaço, 1, 2, 3 no quarto. Agora, a gente repete 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos.
1, 2, 3 na quarta, a gente vai fazer aquele Vzinho de um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. 1, 2, 3 na quarta, vamos repetir os 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. 1, 2, 3 no quarto. A gente vai fazer aqui um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. E aqui a gente vai fazer... Peraí, deixa eu lembrar como que a gente fez aqui. A gente fez um ponto alto e uma correntinha. Então, a gente vai fazer uma correntinha aqui e um ponto alto aqui no final. Fica meio chatinho de colocar aqui, ó, mas tudo certo. Ó, olha que lindo que tá ficando. Vamos aqui cortar o nosso fio mais uma vez. Cortando o nosso fio. Ai, Gil, você inventou moda de fazer colorido, né? Pois é. Mas fala pra mim se não tá ficando coisa mais linda deste mundo. Não tá, minha gente? Tá sim. Agora a gente vai virar o nosso trabalho e agora a gente vai fazer o ao contrário, né? Então, a gente tava aqui, a gente vai pro laranja. Deixa eu pegar o meu fio laranja. Vamos lá. Deixa eu ver o que nós vamos fazer aqui. Tá. Então, aqui eu vou fazer o nó inicial, ou as 2 laçadas. Vou fazer aqui um ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas. Opa, peraí que eu desfiei o fio todinho. Um ponto alto. Vou fazer aqui 2 correntinhas. No mesmo local, eu vou fazer mais um ponto alto. É aquele nosso Vzinho. E aí, o que que acontece? Aonde a gente tem o V com 2 correntinhas, nós vamos fazer 2 pontos altos. A gente vai intercalar agora, ó. Nós vamos fazer 2 pontos altos, uma correntinha. Peraí que agarrou meu fio. E 2 pontos altos. E seguimos. Aqui a gente tem 2 pontos altos, então a gente faz um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Isso que nós vamos fazer, nós vamos intercalar agora. Aqui a gente tem só 2 pontos altos, a gente faz 2, uma correntinha e 2. Aonde nós temos aqui os 2 pontos, a gente faz um ponto, 2 correntinhas e um ponto. Entenderam? É bem simples. Mas vamos lá. Aqui a gente tem 1 e 2, separados por 2 correntinhas, a gente faz, então, 2 pontos altos e separa com uma correntinha, mais 2 pontos altos. Pronto. Agora, nós chegamos aqui na quininha. Essa quininha, nós vamos fazer o seguinte, aonde tem essa correntinha aqui, ó, nós vamos fazer um ponto alto, que é intercalando aqui, ó, 2 correntinhas e um ponto alto. Ok? A gente continuou intercalando. E aí, agora, nós vamos fazer uma correntinha somente, aonde eu tô aqui, ó, com esses 3 pontos altos aqui, ó. O segundo, 1, 2, o do meio, eu vou fazer um ponto alto somente. Uma correntinha. E vou lá naquela correntinha aqui, ó. E vou voltar a fazer um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Vou mostrar pra vocês como que ficou, ó. Ficou assim. E agora, a gente volta repetindo aquele mesmo processo. Sem correntinha de separação, aonde a gente tem só esse Vzinho, vão ser 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E aonde a gente tem 2, uma correntinha e 2, só vamos fazer um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Vamos intercalando até chegar aqui. Vou fazer e já volto.
Eu tive que ligar o ventilador, não tô me aguentando, tá? Então, vamos lá. Terminamos aqui. E como que a gente iniciou? Foi assim, ó. Um ponto alto. Ai, peraí. Um ponto alto. Duas correntinhas. E um ponto alto. Não foi assim? Foi desse jeito que nós iniciamos. Então, agora a gente vai cortar o nosso fio. E agora sim, a gente vai pegar o nosso amarelo. Vira o trabalho. E vamos pro amarelo. Assim a gente vai intercalando as cores. Deixa eu pegar meu amarelo aqui. Agulha número 4. Quase que eu peguei a outra. Agora aqui, ó. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui. Nesse primeiro ponto. Que caramba. Nesse primeiro ponto aqui, nós vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha. E agora aqui nesse V aqui, ó. Nesse V que nós fizemos aqui, a gente vai começar fazendo 2 pontos altos. Uma correntinha e 2 pontos altos. E agora a gente vai fazer aquilo que eu falei com vocês, intercalando. Aqui a gente tem 2 pontos altos, então vai ser um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. Vamos lá, aqui são 2 pontos altos e 2 correntinhas, a gente faz 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Ok? Eu vou intercalando isso até chegar aqui, ó. Ó, então nós chegamos aqui naquele um ponto alto. Aqui, nesse Vzinho aqui, a gente faz aquele de 2 pontos altos, um ponto alto, tá bom? Agora, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer, vamos intercalar. Ó, eu preciso fazer aqui aquele V. Vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas, mais um ponto alto. E vou fazer aqui 2 correntinhas e mais um ponto alto, ou seja, nós ficamos aqui, ó, com 2 vezes, um para um lado, outro para o outro, tá? E aí, a gente volta a fazer aqui dentro, ó, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Pronto. E aqui a gente faz o nosso um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. É a mesma coisa, gente. Vou fazer até lá no final e já volto. Chegamos aqui, ó. Então, agora, a gente vai vir nesse V aqui, ó, lembra? E vamos fazer 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Uma correntinha para dar espaço. E aqui é onde a gente iniciou o nosso trabalho, a gente faz um ponto alto, como a gente iniciou. Corta o nosso fio. Olha só, se vocês quiserem fazer tudo pro mesmo lado, pode fazer, tá, gente? Eu gosto do efeito que dá o ponto lado e avesso, tá? Porque aqui a gente já vira, então eu gosto desse efeito que dá. Então, eu faço o ponto de frente e o ponto avesso. Mas se você quiser fazer todas as carreiras assim, pode ficar à vontade. Eu agora viro o meu trabalho, tá? Cheguei no amarelo, volto no laranja, tá vendo? Eu vou indo e voltando. Tá bom? Agora, depois do amarelo, vem o laranja de novo. Então, bora pro laranja outra vez. A gente tem aquele ali com 2, a gente tem que iniciar com um Vzinho. Então, vamos lá. Vou vir aqui nesse ponto alto. Venho aqui nesse ponto alto. E vou fazer aquele com 2, tá vendo? Porque aqui a gente tem que fazer o V. Então, aqui eu vou fazer 1, 2... uma correntinha, deixa eu ver se eu tô mostrando direito, gente, e 1, 2. Ó, tá vendo? Aí, agora, sem espaço, a gente vem aqui e intercala, não é? Então, a gente faz aquele Vzinho com um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto, ó, assim. Assim que a gente começou agora, ok? E agora, a gente vai continuar intercalando. Aonde tem o V,
2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Travou tudo ali embaixo. E aqui, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. E a gente segue fazendo isso. Vou fazer até a pontinha lá e já volto. Chegamos aqui nesse Vzinho, lembra? A gente tinha feito o V aqui, a gente faz lequinho aqui, ó. Vamos falar assim, V e leque. 2 pontos altos, uma correntinha. Meu fio tá grudando em algum lugar. Ele tá travado em algum lugar. Pronto, destravei. Uma correntinha e 2 pontos altos. Aí, aqui, eu vou fazer uma correntinha, um ponto alto sobre esse ponto alto, mais uma correntinha, e aí eu vou vir aqui dentro desse espaço e vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Pronto, ó. Agora, a gente volta a intercalar. V, com 2 pontos altos, com 2 correntinhas, e leque, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Vou fazer até lá no final. Bom, aqui eu fiz o V aqui, e aqui no final, lembra o que a gente fez? A gente fez 2 pontos altos no início lá, lembra? Esse início aqui meu aqui, como fica ruim de enfiar. Vou deixar aí pra vocês verem que às vezes fica ruim mesmo. 1, 2, uma correntinha e 2 pontos altos de novo. Vou cortar o meu fio e agora voltar pra cor goiaba. Vou virar o meu trabalho, vou pegar minha cor e já volto. Vamos lá, vamos fazer aqui de novo. Aqui agora, gente, nesse primeiro ponto aqui, nós vamos fazer um ponto alto e somente uma correntinha, lembra? E aqui dentro da onde a gente tem o nosso leque, nós vamos fazer o nosso V. Tô meio de lado, na hora que eu vi aí. E aonde a gente tem o V, a gente vai fazer o nosso leque. Agora, gente, repetição. Isso aqui a gente vai fazer até o tamanho que a gente deseja para colocar ali na frente do busto. Ó. Mas eu vou fazer com vocês, tá bom? Não se preocupem, porque tem muita gente iniciante e não sabe. Vou fazer até lá na quina lá e já volto, ó. Tá? Chegamos aqui. Agora aqui, ó, é igual quando a gente iniciou aqui, ó. Nós vamos fazer em cima desse ponto alto, nós vamos fazer aqui, ó. 2 pontos altos, uma correntinha. Eu achei que eu tava pegando o lugar errado. 3 pontos altos. 3, mais uma correntinha e mais 2 pontos altos. Pronto. Agora, a gente segue fazendo o nosso V. Os nossos 2 pontos com um ponto. Com uma correntinha e 2 pontos. Agora é a mesma coisa, gente. Ok? E tá ficando assim. Vou fazer até lá no final e já volto. Chegamos aqui, o que a gente fez? Igual a gente iniciou. Um V aqui. 1, 2, mais um V, uma correntinha e um ponto alto. Como a gente iniciou, não foi assim? Ok, então agora a gente corta o fio. E agora a gente vai pegar a cor vermelha. Ó, e assim tá ficando bem bonito. Tá quase do tamanho que eu quero, peraí. Olha só, gente, vamos lá. Estamos aqui. Aqui, ó, a gente vai ter que fazer o quê? Aquele de 2 pontos, né? Então, aqui a gente inicia com o quê? Com um V. Um ponto alto,
duas correntinhas e um ponto alto. Pronto. E agora a gente segue fazendo, ó, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E aqui vê, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. E aqui os 2 pontos altos do lequinho. Vou fazer e já volto. E aqui, gente, como que é? Aqui, ó, a gente terminou com 2 aqui, né? Com aquele lequinho. Então, aqui a gente tem que fazer V, ó. 1, 2 e V. E aqui a gente faz uma correntinha, coloca um sobre o outro aqui, ó, do meio, igual a gente fez aquela hora. Uma correntinha e aqui dentro a gente faz outro V. Opa. Deu para entender? Ó. E agora a gente segue fazendo o nosso trabalho normal. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, até chegar lá do outro lado. Iniciamos com o V em cima do ponto alto, então a gente faz o V. Não é isso? Pronto. E agora a gente corta o fio. Pronto. E agora a gente vai voltar para o goiaba. Vou virar o meu trabalho. Acho que já tá ficando quase do tamanho que eu quero. Não sei se eu vou fazer os 60 centímetros que eu fiz pro busto, que eu acho que não tem necessidade, que a gente quer pra frente aqui, ó. Já tá quase do tamanho. Acho que eu vou fazer mais uma ou duas carreirinhas. Espera aí, gente. Então, agora eu vou repetir aqui o goiaba. Deixa eu pegar o goiaba. Pegamos aqui o fio goiaba. Aqui a gente tem um V, lembra? Mas a gente inicia aqui no princípio. Opa, cadê o fio? Tá aqui. Com um ponto alto e uma correntinha. Vocês lembram? E dentro desse Vzinho aqui, a gente faz os 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E seguimos aqui intercalando. Agora, a gente faz o nosso V. E agora o leque. Só isso, gente. Só isso. Vou fazer até na pontinha lá pra fazer junto com vocês. Então, ó, chegamos aqui, o que que a gente faz? Nesse ponto aqui, a gente faz aqueles Vzinhos. Por quê? Porque a gente acabou de terminar com o leque. Eu tô chamando ele de leque, lembra? 2 correntinhas, vou fazer mais um ponto. 2 correntinhas. Opa. E vou fazer mais um ponto. O fio tá agarrando, gente, lá no chão. E aqui dentro, os nossos lequinhos. Repetindo que eu estou chamando de lequinho, né? Vamos lá. E vamos fazer isso até lá no final, ó. Ficou assim. Já volto. E no final aqui, o que a gente faz? Uma correntinha e um ponto alto sobre o ponto alto que a gente iniciou. Gente, agora eu vou medir aqui, que eu quero ver se tá bom do tamanho que eu estou pensando. Eu ainda tenho que fazer aqui uma carreirinha de acabamento. Então, eu vou cortar o meu fio e vou ver se eu vou continuar com isso aqui, que eu acho que eu não vou continuar. Acho que eu vou fazer as carreirinhas de acabamento que eu tenho que fazer aqui agora. Porque eu quero terminar com o amarelo, tá? Porque lembrando que a cor predominante é amarelo. E aqui agora a gente precisa do laranja. Deixa eu pensar o que eu vou fazer, peraí. Exatamente, gente. Vou fazer mais... Perdão. Eu vou fazer mais uma carreira, só que agora eu vou fechar. Vou fazer ele todo fechadinho. Vai ser ponto sobre ponto. Deixa eu pensar o que eu vou fazer, mas peraí. Então, agora a gente vai usar a linha laranja, tá? Peraí que eu vou pegar minha linha laranja e já volto. Vamos lá agora, ó. Então, eu peguei o laranja e agora a gente vai fazer carreira só de ponto sobre ponto. Vou vir aqui em cima do ponto aqui, eu vou fazer 1, 2 e 3 no primeiro ponto, tá? Então, nós fizemos 3 pontos aqui no primeiro ponto. Aonde eu tenho correntinha, vou fazer um ponto alto.
E aqui, nesses pontos aqui, ó, vou fazer um ponto alto, na correntinha um ponto alto, aqui um ponto alto, aqui também um ponto alto. Aqui no V, eu vou fazer o seguinte, são 3 pontos, vou fazer um ponto aqui, um aqui no meio dessas duas correntinhas e um ponto aqui, deixa eu ver. É exatamente isso, tá? Só no V que a gente vai fazer, ao invés de nas duas correntinhas fazer 2 pontos, a gente vai fazer um ponto só na correntinha, tá? Então, ó, a correntinha aqui, um ponto. E aonde a gente tem ponto, ponto. Ok? E no V, ponto sobre ponto. Nesse aqui eu fiz só um ponto, uma correntinha, tá vendo? Errei aqui. Vou fazer um ponto mesmo e um ponto. Ponto sobre ponto. Ok? Ó, correntinha, um ponto. Ponto sobre ponto. No V, um ponto. Nas correntinhas, um ponto e um ponto aqui. Ok? Vou fazendo assim até chegar na pontinha aqui pra mostrar pra vocês. Ó, então nós chegamos aqui, ó, nesse um ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui. Eu vou fazer um ponto aqui dentro, porque a gente combinou que seriam 3 pontos aqui, ó, pra esse Vzinho. Então, eu fiz um aqui e 2 aqui dentro. E nesse ponto aqui, eu vou fazer 2 pontos altos, 1, 2, uma correntinha e 2 pontos altos. Ok? Aqui dentro, eu vou fazer 1 e 2, porque esse ponto aqui seria esse aqui, ó. E vou fazer mais um aqui, ó. Pronto, só nesse cantinho aqui eu vou fazer assim, tá ok? E agora a gente segue fazendo ponto sobre ponto, correntinha, ponto, ponto, sobre ponto. E aonde eu tenho correntinha, um ponto. Vou fazer isso até chegar lá do outro lado, ó. Ele ficou mais bicudinho aqui, ó. Olha só, gente, vocês têm que lembrar o seguinte, aqui, ó. Depois desses 2 aqui, a gente tem uma correntinha aqui no meio, ó. Então, faça aqui o da correntinha, tá? Que a gente fez. E aqui em cima do ponto, a gente vai fazer 3 pontos. 1, 2 e 3. Pronto. E vamos cortar o nosso fio. Agora, a gente vai pegar o nosso fio amarelo. Pra gente finalizar aqui a nossa pecinha. E agora aqui, minha gente, nós vamos fazer uma carreira pra gente fazer finalização. Vou fazer aqui, ó, no primeiro ponto. Opa, peguei tudo junto. Ah, eu nem virei meu trabalho, né? Que não tem necessidade, não. Vamos deixar assim mesmo, ó. Vou fazer aqui. Tá pra prender isso aqui. Não, peraí, que isso aqui não é aqui. Eita lasqueira, tô usando o ponto errado. É aqui, ó. Esse aqui não tem a cabecinha dele direito. Tava usando o ponto errado ali, ó. Vou fazer aqui, ó, um ponto. E vou fazer aqui, ó, uma correntinha e no mesmo lugar um ponto. Pronto. Que aí a gente faz essa partezinha aqui. Uma correntinha, pulo esse, vou pro próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo esse, vou pro próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo esse, vou pro próximo, um ponto alto. E assim eu vou intercalando, fazendo aqui a partezinha pra gente colocar as nossas franjas. Ó. Uma correntinha, pulo um, vou pro próximo. E vai ficando assim, ó. Ok? Uma correntinha, pulo um, vou pro próximo. Vou fazer isso até chegar lá no biquinho. Quando chegar lá no biquinho, eu volto.
Cheguei aqui, ó, a gente vem naquela correntinha que tá aqui. Fiz uma correntinha, pulo esse, vou vir aqui dentro daquelas correntinhas. Vou fazer um ponto, uma correntinha, um ponto, uma correntinha e um ponto aqui dentro dessa correntinha. Deixa eu ver se vai rolar. Exatamente isso, ó. Aí faço uma correntinha, pulo esse e venho pro próximo, igual eu fiz ali, deixa eu ver. Exatamente isso, tá bom? E agora, ficou assim mesmo. Agora a gente vai continuar intercalando. Pulo um, vou pro próximo. Ok? Até chegar ali do outro lado. Chegamos aqui no final, lembra? Vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Pronto. Acabei! Olha só. Tô pensando aqui, se eu faço uma carreira de acabamentos, eu já faço o acabamento pegando lá já no coisa, eu acho que eu vou fazer isso. Porque eu vou aproveitar que eu tô aqui, já vou fechando, já vou colocando lá no top. Aqui, gente, deixa eu contar quantos pontos eu vou fazer, ó. Cada ponto alto, ele tem 2 pontos. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 28. 29, porque eu sempre faço um aqui no meio. Com mais 28, com 29, vai dar 57 pontos, é isso? Ou eu tô ficando doida? Vou fazer as contas aqui. Contei ali 28 mais 1 e mais 28. Então, vou ter mais ou menos 57 pontos. Eu vou contar, gente, 57 pontos no meu top, pra gente fazer bem certinho. Resolvi fazer o seguinte, colocar 58 pontos. Nessa bolinha aqui, eu vou colocar 2 pontos. Então, eu tenho 92 aqui. 92 pontos, gente, ó. Peraí. Contando daqui do primeiro ponto que eu fiz até aqui. Tá vendo? Nessa partezinha fechada. Então, eu tenho 92 pontos menos 58 igual 34. Dividido por 2, 17 pontos. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu vou deixar 17 pontos para cada lado e vou começar aqui. Então, daqui até aqui vai dar certinho, vai ficar bem no centro. Entendeu o que eu tô querendo fazer? É isso mesmo. Então, ó, marquei daqui pra cá. Vou pegar o meu fio aqui agora. Ah, não. Agora eu vou pegar a agulha normal, tá? Não vou pegar aquela larga, não. Peguei a minha agulha normal, que eu digo... Não é essa, não, gente. Não é a 4, não. Vou pegar aqui, ó. Aqui eu fiz os pontos ali. Que é a agulha número 3. Nossa, eu tava pegando uma agulha que não tem nada a ver, que tava aqui na minha frente. Olha, que louca. Então, vamos lá, ó. Vou pegar aqui, ó, marcar. Nossa Senhora. Tá bom, então, né? Pronto. Vou prender aqui, ó, nesse que eu marquei. Prendi aqui, ó. Pronto. Prendi aqui no que eu marquei. E vou fazer 2 pontos baixos, ó. Vou no próximo, um ponto baixo. E dentro aqui eu vou fazer mais um e pegar o próximo de lá do outro lado, ó. 2 pontos baixos, ok? Venho aqui pro laranja. Nós vamos fazer 2 pontos baixos com ele aqui também. Aproveitando, já trazendo o fio e já arrematando esse fio. Se vocês quiserem arrematar o fio de outra forma, vai pegando aqui. Eu não arrematei nada, né, gente? Pra não ficar embolado ali, ó, o que a gente pode fazer? A gente pode arrematar antes. Eu acho melhor do que ficar embolando ali em cima, senão vai ficar saindo, ó. A gente pode ir fazendo aqui, ó, não tem problema não. Deixa eu pegar aqui, ó. Tirar daqui. E vim fazendo assim, ó. É melhor, eu devia ter arrematado tudo. Mas a ansiedade de terminar a peça é uma coisa que a gente tem, né? Ó. Pronto. Tá bem firmezinho ali, não precisa se preocupar. Cortei. Já vou fazer isso com o outro aqui próximo também. Esse é um fio de algodão, então ele gruda ali, ele embola ali na fibra ali,
Então, ele não sai com facilidade não, tá? Ele não escorrega. Mas você pode, como eu já falei, você pode colocar ali uma colazinha também para poder te ajudar, ó. Se você vem aqui, ó, fazendo assim, ó. Ó, e a gente vai enfiando por dentro das fibras também do fio. Fica ótimo. Ó, travei. Vou continuar fazendo aqui só para vocês verem como que a gente vai fazer. Então, ó, peguei ali 2 pontos, né? E agora eu vou pegar mais 2 pontos aqui, porque um ponto alto são 2 pontos. Eu procuro aqui onde eu estava, vou fazer um ponto baixo e mais um aqui dentro também, ó, no próximo. Mais um ponto baixo, pronto. Agora eu pulo lá para esse aqui. Ó, o próximo ponto tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Então, eu venho aqui. Eu tenho que ir esticando ele, porque ele tá emboladinho ali por causa do fio, ó. Mais 2. Agora aqui a gente tem o fio vermelho que eu deveria tá... Peraí, gente, deixa eu arrematar esse mais um pouquinho aqui, peraí. Fiz aqui os acabamentos desse início aqui pra gente poder já fazer junto, ó. Então, fizemos aqui 2 pontos. E eu vou seguir aqui, ó. Venho dentro desse ponto próximo aqui e vou fazer os meus 2 pontos próximos, ó. 1 e mais um aqui, 2. Pronto. Venho no próximo. 1 e 2. Vamos pro próximo. 1 e 2. Ó, e assim a gente tá colocando aqui o nosso... Tô vendo aqui se a gente não tá repuxando muito o negócio, tá? Não. Vamos aqui de novo e vou aqui na próxima, ó. 1 e 2. E vou olhando aqui para não pular nenhum. 1 e 2. 1 e 2. Estamos chegando ali no meio já, ó. Vamos para a próxima cor. Olha ali atrás, aonde que tá a sequência, para você não pular nenhum ponto. Se pular um ou outro também, gente, vai fazer pouca diferença, tá? Tô aqui esticando para ver se ele não ficou muito embolado. Acho que não vai ficar não, peraí. Vamos lá. Vamos pro próximo. 1 e 2. E aqui o próximo aqui, ó. 1 e 2. E aqui mais um. 1. Peraí. Fiz 1 e 2 naquele amarelo ali. Peraí, que eu tô aqui confundindo aqui, ó. Tem mais aqui, ó. São só 2 carreiras de amarelo. E 2. E aí, eu disse que aqui dentro dessa argolinha... Ai, aqui eu não arrematei, ó. Eu ia fazer 2 pontos também. 1, e aqui dentro de novo, 2. Aproveitando aqui e arrematando esse fiozinho. Ó. Viu? Que bonitinho que tá ficando. E agora, pra cá é a mesma coisa, gente. E a gente vai conseguir colocar também, sobrando aqui 17 pro outro lado. Tá vendo, ó? Ficou certinho. Esse aqui saiu aqui, ó. Pronto. Vou fazer ali até... Perdão. Até ali do outro lado, tá? Fazendo a mesma coisa que eu tava fazendo aqui e já volto. Olha só, gente. Então, nós chegamos aqui e eu continuei fazendo aquilo de 2 em 2. Mas lembra que eu peguei aqui a pontinha aqui, ó, do outro lá e prendi no último? Então, isso que eu vou fazer aqui. E aqui tá pronto. Oi, gente, isso tá ficando tão lindo. Não tá? Bom, agora eu vou cortar o meu fio, vou fazer os meus arremates e já volto. Agora vamos para as franjas. O que eu coloquei para poder testar se era assim mesmo que eu queria. Vai ser assim. Então, agora
Eu que me vire pra tirar, pra mostrar pra vocês como foi que eu fiz, né? Pois é. Porque eu apertei, eu sou uma topeira. Vamos lá, tirei aqui, poderia ter começado esse vídeo sem fazer isso, mas se não fosse, não seria eu, né, gente? Cortei aqui alguns pedacinhos de fio. Como que eu fiz? Peguei aqui a minha calculadora, você pega aí um tamanhozinho que você achar que deve. Deixa eu ver quanto que tem a minha calculadora. Tem mais ou menos 16 centímetros, ó. Peguei aqui minha calculadora. Coloquei o meu fio aqui e rodei. Frouxinho, tá, gente? Pra depois você conseguir cortar, ó. E fui fazendo isso aqui, ó. Com o meu fio. Eu ainda estou no primeiro novelo, mas tá acabando, tá? Pronto. Fiz esse aqui. Cortei aqui embaixo e cortei aqui, ó. Pronto. Fiz aqui um monte de fiozinho. Aí, eu vou pegar de 5 em 5. 1, 2, 3, 4, 5. Peguei aqui 5 fiozinhos. Vou pegar a minha agulhinha de número 4, tá? Aqui, como a gente tem 3 fios aqui, ó, 3 pontos altos, eu peguei no ponto do meio. Peguei aqui do ponto do meio de baixo para cima. Dobrei aqui o meu fio, o meu conjuntinho de fio. Trouxe aqui pra baixo. Você tem que pegar todos eles, tá? Nem parece que faz macramê. Ó, peguei todos os fios, ajeito aqui mais ou menos o tamanho deles. Hein, Juliane? Engraçado, né? Quando a gente vai mostrar, quando a gente faz com calma, o negócio fica mais chato. Ó, aí eu venho aqui, ó, abraço o meu fio. Eu quero que esse nozinho, igual um nozinho gravata aqui na frente, que esse é o nó de laçada, ó. E fique assim, tá vendo? Aí agora, eu vou intercalar os meus espaços. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Peguei aqui os meus fiozinhos, dobrei no meio. Vou pular este daqui, vou pro próximo, ó. E vou de baixo para cima. Pega a agulha de baixo para cima, tá, gente? E aqui, ó, eu vou abraçar o meu fio. Ó, abracei o meu fio, vou puxando bonitinho e fechei. Ó, assim. Vou fazer mais uma vez. Deixa eu ver se eu peguei 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Dobrei no meio, pulo um, venho pro próximo, de baixo para cima a agulha, trouxe. Peguei aqui, ó, e abracei. E prende. E eu vou fazer isso até lá no final, tanto aqui, tanto aqui. E depois a gente tem que cortar elas do tamanho que a gente achar que é necessário, tá? Então, eu vou fazer por todas minhas carreirinhas aqui, pulando um e outro, e já volto. Aqui, ó, debaixo do braço, eu não sei se eu vou colocar, não. Talvez eu venha só mais ou menos até aqui. Eu vou ver, peraí que eu já volto. Gente, não é por nada não, mas eu acho que cada dia eu me supero mais. Olha isso aqui, gente. Meu Deus, isso tá muito lindo. Ah, olha só. Deixei aqui um pedacinho, que isso aqui fica meio debaixo do braço, tá, gente, né? Então, pode incomodar. Então, eu parei aqui, ó. Ficou 1, 2, 3 aqui, ó, pra cá. Então, só fiz até aqui em cima. Gente, olha isso. Agora, a gente pega aqui, ó, você pode cortar tudo do mesmo tamanhozinho, ou você pode deixar assim também, desfiadinho também, que fica bonito, tá? Eu vou colocar aqui no manequim pra gente ver, peraí. A gente pode elogiar. Pode elogiar que essa peça ficou muito maravilhosa. E esse fio aqui eu preciso cortar. Isso aqui também tá meio exagerado. Olha, gente. Olha que linda! Apaixonada. Estou. Agora vamos pra saia. Quero fazer uma saia. Vamos pra saia do conjunto. Gente, eu sei que vocês vão me perguntar a respeito de forro. Vocês podem colocar forro, tá? Colocar forro no busto. Ele é só costurar bonitinho. Forro cor da pele. Fica legal. Acabou uma linha, eu vou abrir a outra. Tá? Então, agora, pro nosso... Deixa eu ver se eu peguei canário mesmo. Pra nossa saia, é bem facinha, bem rapidinha também. Eu vou pegar aqui e vou fazer com a agulha menor, tá? A saia toda. A saia toda eu vou fazer com a agulha número 3, tá bom?
Então, nós vamos começar ela pelo cos. Eu vou fazer ele amarelo, porque tá predominando amarelo aqui na minha peça. Se você escolheu outra cor, você vai fazer da cor que você tá predominando. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, larguinha, tá? 6, 7, 8 correntinhas. Vou subir 2 aqui, que equivale a um ponto alto. Vou pegar na quarta e vou fazer pontos altos. Totalizando 8 pontos altos, ok? Pronto. Fizemos aqui 8 pontos altos. Vou virar o meu trabalho. Vou subir 3 correntinhas. Vou pegar no próximo aqui só na alcinha de trás. E vamos seguir fazendo isso, pegando na alcinha de trás. Lembrando de fazer em cima da correntinha também, tá? Pegando só essa laçadinha aqui de trás, ó. Pronto, fizemos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certinho. Vou virar o meu trabalho, fazer 3 correntinhas, virar o meu trabalho e seguir pegando no próximo ponto na alcinha de trás. Nós vamos fazer isso daqui até completar a largura do quadril da sua cliente, tá? Então, eu vou ver aqui qual é o quadril da Fabiola, da modelo que vai usar essa roupa pra mim. E aí, eu vou fazer no tamanho do quadril dela, ó. Lembrando sempre de contar, gente, se você aí é iniciante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para que você não comece a diminuir ou aumentar essas carreiras. Primeiro aqui, essas correntinhas equivalem a um ponto alto, a gente já vai pro segundo fazendo. Lembrando sempre de fazer o ponto alto ali no último, que é a correntinha. Então, se a gente começou com 8, a gente tem que estar com 8 o tempo todo na carreira, tá? Então, se você é iniciante, conte. Não deixa de contar, para não chegar lá no final e não ver erro. Então, a gente vai fazer isso, ó, virando e pegando sempre na alcinha de trás, ó. Só isso, tá bom? Vou fazer aqui e já volto. Bom, gente, olha só, aqui eu fiz 104 centímetros, que é o quadril da modelo que eu falei pra vocês. Terminei aqui, ó, vocês estão vendo, eu estiquei e coloquei aqui pra gente fechar uma argolinha aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui meu ponto, vou vir aqui no primeiro. Aqui, o primeiro eu vou fazer aqui e vou prender com baixíssimo. Prendi. Venho no segundo aqui e aqui. E prendo com baixíssimo. Venho aqui e venho aqui e prendo com baixíssimo. Pronto. Aí venho aqui nesse, no próximo aqui. Sai daqui, gente. E prendo com baixinho. Estou pegando a argolinha de dentro, vocês estão vendo, né? Ó, peguei aqui e prendi. Meu Deus do céu, sai daqui. Tô pegando fio que não tem necessidade, vocês estão vendo, né? Peguei aqui, venho no próximo e prendo com baixíssimo. Jesus, peraí, gente, alguma coisa eu fiz de errado. Peguei aqui e tô pegando algum fio que não tem necessidade de eu pegar, vocês estão vendo, né? Pronto. E agora, por último, eu pego o último aqui, a laçadinha de trás, com esse último aqui que cismou que tinha que entrar no meio da conversa. E a gente prende com baixíssimo mais uma vez. Aí, vocês podem decidir se vocês querem deixar aqui pra esse lado
ou se esse lado fica melhor. Eu prefiro esse lado, ó. Fica certinho. Então, eu vou desvirar aqui. Deixa eu ver de uma maneira aqui que o fio fique pra fora. Pronto. Aqui, o fio ficou pra fora. E eu vou começar aqui, ó. Tá vendo? Ele ficou com a nervurinha aqui, ficou bonitinho. Então, aqui que eu vou continuar, tá? Vou pegar o meu fio aqui. Vou fazer uma correntinha. E em cada ponto alto, eu vou fazer 2 pontos baixos. Tô aproveitando aqui que vocês podem ver e escondendo o fio inicial. Então, para cada ponto alto da base, ali daquele negocinho que nós fizemos, agora a gente vai fazer 2 pontos baixos. Isso aqui pra gente iniciar a nossa saia. O que que acontece? Quando eu falei com vocês que a gente ia iniciar com a linha amarela, porque era a cor predominante amarela. Eu tinha pensado em fazer colorido, mas não, já desisti. Eu quero fazer essa saia amarelinha mesmo, que é a cor que tá predominando ali no top, tá? Então, eu não quis fazer colorido. Se você quiser fazer colorido, você pode fazer, fica à vontade. Vai ser o mesmo ponto aqui, só que você vai ter que ir fazendo acabamento das cores, dos fios e trocando de cor. Só isso, tá? Então, aqui agora, ó, 2 pontos para cada ponto alto. Vou fazer toda a volta aqui e já volto. Ó, assim que vai ficando. Fizemos, então, os nossos 2 pontos baixos em cada ponto alto. Fechei aqui, prendi aqui com baixíssimo, ó. Prendi aqui com baixíssimo no primeiro ponto que nós fizemos, ó. E aí, agora, gente, nós vamos começar a fazer algo muito simples. Vamos subir aqui 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, mais 1, 2 para dar espaço. No trabalho, no mesmo local que eu fiz esse ponto, eu vou fazer um ponto alto. Estão reconhecendo o ponto? Eu acho que estão. Laçada na agulha, 1, 2, 3. No quarto ponto, eu vou fazer 1, 2, uma correntinha e 2 pontos altos. Deixa eu puxar aqui meu fio. Laçada na agulha, 1, 2, 3. Na quarta, eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Laçada, 1, 2, 3 na quarta, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Aqui agora, então, nós temos o mesmo ponto, ali tá o finalzinho do meu fio, tá vendo? O mesmo ponto que nós fizemos na blusa. Então, nós vamos fazer o Vzinho, que eu chamei de V, esse 2 pontos altos separados por 2 correntinhas, e depois a gente faz o leque. Mas, Ju, a gente não fez múltiplos, não tem problema. A gente vai fazer um truquezinho no final. Quem é crocheteira raiz vai saber o que eu vou fazer. Então, vamos lá, ó. Um ponto alto, 2 correntinhas, mais um ponto alto no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4... 2 pontos altos no mesmo lugar, separados por uma correntinha e mais 2 pontos altos. Vou fazer isso por toda a volta. Olha que lindo que vai ficar. Então, vamos aqui ao nosso truquezinho. Nós iniciamos com um V. Então, a gente precisa terminar com um leque, ok? E pra mim aqui deu certo, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Se eu fizer aqui, gente, deu certinho. Ó, 1, 2, 3 no quarto. 1, 2, 3, ele começou no... Pra mim deu certo, gente. Mas se não deu, você pula 3, pula 2 aqui, até conseguir fazer a quantidade certa aqui, ó, pra poder dar certinho os motivos, ó. Vou mostrar pra vocês, ficou intercalado, ó. V, leque, V, leque. Entenderam? Ó, aí eu vou vir aqui, ó, e vou prender. Aqui no nosso V tem 1, 2, então eu paro aqui, ó. Prender com baixíssimo aqui. Pronto. Olha só. E agora, gente, é só fazer a altura. No meu caso, a altura da saia são 38 centímetros, que eu conversei com a modelo. Ela falou comigo que ela usa, que a saia dela é 38, porém ela tem bastante bunda. Então, eu vou fazer aqui, ó, até agora, deixa eu mostrar, eu ainda vou fazer aqui um negocinho pra colocar o cordãozinho. Então, eu vou colocar aqui 1 centímetro, não, 1 centímetro só, vou contar como 1 centímetro aqui, até aqui, então, eu tenho 6, ó.
Tem que contar que ele vai esticar, né? Então, vamos colocar aqui. Então, até aqui eu tenho 7. Eu preciso de 38 centímetros, né? Então, vamos combinar que quando ele tiver com mais ou menos 25, 13 centímetros a menos. Ou 28. Vamos combinar 25. Quando eu chegar a 25 centímetros, eu vou mostrar aqui pra vocês o que nós vamos fazer. Pra poder ficar bom, pra ficar curtinho na frente e mais compridinho atrás pra quem tem muita bunda, tá bom? Vou fazer aqui uns 25 centímetros, mais ou menos, tá bom? Vamos combinar assim. Eu já volto. Eu dei a explicação, esqueci de falar aqui, né? Vocês viram aqui, eu prendi com baixíssimo, caminhei até o nosso V e aqui dentro ó, eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Venho aqui dentro, faço mais um ponto alto, uma correntinha e vamos fazer 2 pontos altos. Por quê? Porque a gente agora intercala, aonde a gente tem V, a gente faz leque. E aonde a gente tem leque, a gente faz V. Então, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. Aqui, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. É só isso, gente. É exatamente só isso. Eu vou dar essa volta aqui e vou voltar de novo para os iniciantes para poder pegar bem, tá? Mas eu já volto. Prontinho, ó. Então, começamos aqui com o lequinho, terminamos com o V. O que a gente vem aqui na terceira correntinha, prende com baixíssimo. Aí, nós vamos caminhar até aqui onde a gente tem a correntinha e vamos iniciar o trabalho com 3 correntinhas, mais 2 de espaço e vamos fazer o V. Você viu que eu já quase comecei a fazer errado, né, gente? Ó, e agora em cima do leque a gente faz um V. É só isso, gente. Ó, agora é repetição. Essa saia, ela é muito simples, muito facinha de fazer. Ó, agora no V a gente faz o leque. E no leque a gente faz o V. Eu vou fazer aqui, então, como eu disse, os 25 centímetros mais ou menos de sainha. E aí eu volto pra mostrar pra vocês o truquezinho que a gente comentou que vai fazer, ó. Eu, no caso. Então, deu a volta, chegou aqui, prendeu na terceira correntinha, caminhou até o centro, começa a fazer o lequinho e vai intercalando. É só isso, ok? Vou fazer aqui e já volto. Olha só, gente, fiz aqui 15 carreirinhas. Se eu puxar assim, ó, já tá dando mais de 25 centímetros de saia. Então, eu vou parar por aqui pra gente começar a fazer o esqueminha que eu falei com vocês. Ó, se eu dividir aqui onde a gente iniciou, ó, aqui, onde eu parei aqui, se eu dobrar aqui, ó, vai ficar mais ou menos isso aqui, para uma parte de trás. Mas eu vou começar assim, ó, vou deixar só um pedacinho só, aqui, ó, vou deixar 2 pontos pra cá e 2 pontos pra cá. Vou marcar esse aqui, vocês já vão saber o que é que eu tô fazendo. Se vocês estiverem ouvindo gente falando, é meu filho no computador, gente. Ó, vou marcar esse ponto aqui e esse aqui é onde eu fiz, tá vendo? Então, eu deixei 2 aqui, 2 motivos pra cá e 2 motivos pra cá. E o que nós vamos fazer aqui? Essa parte aqui vai ser a parte de trás da nossa peça. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou começar a fazer agora, ó, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou dar uma laçada na agulha, eu vou vir aqui dentro, a gente tem que fazer 2 pontos altos. Eu vou fazer um ponto alto alongado, ó, assim. Vou fazer uma correntinha e aqui dentro eu vou fazer mais um ponto alto alongado. E mais um. Alongado. Vou fazer de novo para vocês verem como que é um ponto alto alongado. Aqui a gente faz o V. O V eu vou fazer alongado, ó. 1, 2, 3. 1, 2 correntinhas, venho aqui dentro. 1, 2, 3. E vou fazer aqui de novo a mesma coisa. Todos os pontos nesse espaço que eu estou aqui serão alongados. Ju, por que você tá fazendo isso? Para que a parte de trás fique um pouquinho maior do que a parte da frente. Porque a gente quer essa saia aqui curta, só que a pessoa tem muita bunda, então fica difícil. Se a gente fizer muito curta na frente, vai ficar fica muito curta atrás. E aí, se a gente fizer muito comprida, o tamanho certo da parte de trás,
fica muito comprida na frente, entendeu? Então, é melhor a gente fazer pontos altos alongados. Aí, o que eu quero falar com vocês? Nós vamos fazer isso só por esse pedacinho aqui que nós dividimos. Ó, peraí. Alongado. Ó, alongado. Duas correntinhas, é a mesma coisa que a gente já tava fazendo, só que eu estou usando o ponto alto alongado, ó. Alongado. Ó. E alongado. Peraí. Pronto. Eu vou fazer isso até chegar ali na pontinha, tá? Ó, 1, 2. Igual a gente já tava fazendo, só que pontos altos alongados. Só nessa parte aqui, peraí. Bom, aonde eu marquei aqui, ó, é aonde a gente vai fazer o último, tá? Aqui é o meu último, eu vou fazer aqui 2 pontos altos alongados, uma correntinha e 2 pontos altos alongados. E vou marcar ele aqui novamente, ó, para eu saber aonde é que eu estou fazendo pontos altos alongados. E a gente sabe que no início da carreira também é alongados. Ao todo eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos alongados aqui, fazendo motivo. E agora eu vou fazer normal, tá? É ponto alto comum. Repetindo, eu tô fazendo isso para quê? Para que eu consiga fazer um pouquinho mais comprida a parte de trás da saia. Ok? Então, ó, eu vou fazer isso por algumas carreiras. Eu vou dar minha volta. Quando eu chegar aqui, ó, eu vou fechar com baixíssimo. E em cima de onde é alongado, eu vou fazer alongado. E aonde eu tenho pontos altos comuns, eu vou fazer pontos altos comuns. Eu vou fazer algumas carreiras aqui e volto para falar com vocês quantas carreiras eu fiz de pontos altos alongados. Você vai ver que vai ficar uma diferença aqui, ó. Aqui vai começar a ficar um pouquinho maior do que essa parte da frente. Essa parte de trás vai ficar um pouquinho maior, ok? Eu volto aqui para mostrar para vocês os detalhes. Então, nesses daqui, tanto o início até onde eu estou marcando, cada carreira que você fizer de ponto alongado, você marca o último ponto, para você saber aonde que você parou de fazer pontos altos alongados. E depois segue fazendo só pontos altos comuns, ok? Então, vamos fazendo aí o seu, que eu vou fazendo o meu aqui. Olha só, gente. Lembra que eu falei com vocês que eu quero mais ou menos 38 centímetros de saia? Então, se eu sacudir essa saia aqui, ela vai ficar com mais ou menos isso. E outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Isso aqui que eu falei com vocês a respeito da parte da frente com a parte de trás. Isso aqui é assim, ó, peraí. Ó. Eu tô deixando aqui justamente pra eu saber aonde que tá aqui o que eu fiz a parte mais alongada, ó. Vou mostrar pra vocês, olha aqui, ó. Ela ficou maior, tá vendo? Ó. Deixa eu fazer assim, ó lá. Ela ficou maior aqui no bumbum, entendeu? Olha que legal. Então, eu fiz aqui, gente, 24 carreiras. Eu vou parar por aqui. Eu quero essa saia curta, entendeu? Então, eu vou parar por aqui. Olha só. Terminei aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde que eu terminei. 2 correntinhas. Desfez aqui, ó. Mais um ponto alto. E vou fechar aqui com baixíssimo. Pronto. E aí, eu vou finalizar essa saia. A finalização, pra mim, eu vou fazer algo bem simples. Não quero biquinho, não quero nada. Então, o que que eu pensei? Vou fazer aqui, ó, nesse próximo ponto, um ponto baixo, 1, 2, e no terceiro, aqui é a correntinha, eu faço um ponto baixo. Aqui no terceiro ponto eu vou fazer um ponto baixo, vou subir 3 correntinhas e vou fazer um picô. Ok? Vou seguir aqui, ó, ponto, ponto, um ponto baixo. Para cada ponto eu faço um ponto, ó, ponto baixo. Aqui, aquelas 2 correntinhas é um ponto baixo só, igual a gente já tinha feito. Fiz 1, 2, 3, vou fazer de novo. 1, 2, 3 correntinhas e um picô. Opa. Aí, eu venho pro próximo ponto. 1, 2, 3. Cheguei no terceiro ponto, vou fazer um picô. 1, 2, 3 e faço um picô.
Vou aqui de novo, ó, correntinha aqui. 1, 2, 3. Ó, vai ficando assim. Nossa, puxei isso mar. Nossa. 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas, um picô. Faço aqui 1. Aqui tem 2 correntinhas, a gente vai fazer um ponto só. E mais um aqui. Chegamos aqui no terceiro ponto, um picô. 3 correntinhas. Vou pegar aqui, ó, na lateral do ponto e fecho assim. Não vou fechar com baixíssimo, não, tá? Vou seguir aqui. 1, 2, e aqui tem uma correntinha, eu faço mais um. 1. Olha só, e vai ficando assim o nosso finalzinho aqui da nossa saia. 1, 2, 3, e vou fazer aqui um picô. E sigo aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aqui, um picô. Sigo de novo. 1, 2, 3. E vou de novo. 1, 2, 3. E picô. Vou fazer isso por toda a volta, gente. 1, 2, 3. Ok? Então, vai fazendo aí que eu vou fazendo aqui. Aí, a gente vem aqui pra cima pra fazer a nossa parte aqui de cima e finalizar a saia. Ó, terminei aqui, ó, certinho. Fiz aqui um último picô aqui e vou cortar o meu fio. Então, a gente terminou aqui a saia nessa partezinha aqui. Vou pegar aqui, ó, pegar minha agulhinha de tapeçaria. Fechei ele com baixíssimo mesmo. Vou pegar aqui minha agulhinha de tapeçaria e vou fazer os meus arremates. Aqui, ó. Já dá pra fazer aqui certinho. Eu quero aproveitar pra indicar pra vocês, gente, as etiquetas do AP Mundo Laser. Tá vendo uma formiguinha aqui, ó? Vou aproveitar e vou indicar pra vocês as etiquetas do AP Mundo Laser, pra você que quiser colocar aí as suas peças personalizadas. Eu tô aqui olhando aonde é que... Isso aqui tá marcado aqui, aonde é que eu acabei de... Onde é que eu acabei de arrematar, minha gente? Meu Deus do céu, porque eu preciso saber onde que é a frente, onde que é as costas. Aqui é ponto alto alongado, ó, aqui. Então, peraí. Eu quero saber onde é a frente, onde é as costas da minha peça. Lembra que eu coloquei, ó, deixa eu mostrar pra vocês como que tá ficando. Coloquei 2 pra cá e 2 pra cá. Então, vou colocar aqui, vou tentar descobrir aqui onde que é o centro da minha peça. 1, 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, 16, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é o centro da minha peça. Então, eu vou colocar aqui um marcador. Vou até tirar aquele ali de baixo. Deixa eu colocar aqui pra gente poder... Vou tirar esse aqui daqui de baixo, porque agora eu já consegui descobrir onde que é o centro da minha peça. Então, o centro da minha peça tá aqui, ó. Vou deixar aqui pra gente poder marcar, pra poder não esquecer que essa aqui é a parte da frente. Então, eu tava falando aqui das etiquetas AP Mundo Laser. Eu vou colocar pra vocês aqui o telefone. Deixo também o link pra você que se interessar. Olha que lindinha. Você pode colocar aqui. Você pode fazer de acrílico também. Tem essas daqui em douradinho também, ó, que é bem bonita, tá? Essas daqui eu gosto de colar, ó, que bonitinho. Você pode colocar aqui ou você pode colocar aqui embaixo também. Tem umas em acrílico espelhado que eu amo colocar. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Acho que eu não tenho. Não tenho. Eu não achei aqui. Eu tenho umas aqui, mas igual essa daqui. Ó, essa aqui é tipo um pingentinho, tá vendo? Olha que bonitinho. Que eu posso colocar aqui também penduradinho. Essa aqui é de 1 centímetro. Ó, que bonitinho. Ou aqui embaixo. Mas eu gosto mesmo de 1,5 centímetros. Mas eu não tenho aqui agora. Mas eu deixei aí pra vocês, ó. Ela é de acrílico espelhado. Aqui tem uma película, é só você tirar. Deixei o telefone pra vocês aí. Indicação minha, tem link também aí na descrição, ok? Então, agora vamos fazer essa parte aqui. Vou pegar meu fio. Na saia, gente, 2 novelinhos, tá? Aliás, 2 novelinhos não. O novelo que eu usei pra fazer a blusinha. E agora mais um, não foi? Acho que foi isso. Ou 2... Não. Eita, foi o restinho do... Ah, não, não foi... Foi 2 novelos.
Eu acabei com o novelo na blusa, né? Verdade. Olha só, Ó, nessa partezinha aqui nós vamos começar assim, gente. Eu vou começar aqui dando uma laçada só. Vou iniciar aqui, ó, entre uma carreira e outra. E vou fazer aqui, ó, um só e uma correntinha. Ó. Deixa eu fazer mais uma correntinha aqui pra poder ficar melhor. Deixa eu ver aqui, ó. Venho no próximo e vou fazer meio ponto alto. Deixa eu ver se vai ficar melhorzinho. Acho que aqui deu altura, ó. Uma correntinha, venho aqui e vou fazer meio ponto alto. Uma correntinha, venho aqui entre as carreiras e faço meio ponto alto. Deixa eu ver se ficou melhorzinho. Eu não queria fazer muito larguinho, não. Então, acho que vai ficar bonitinho assim, gente, ó. Uma correntinha e meio ponto alto. Uma correntinha. Tá vendo que eu tô fazendo a correntinha também mais larguinha, tá vendo, gente? Pra poder dar exatamente aqui, ó, certinho, não ficar muito apertado, não. Ó. Uma correntinha e meio ponto alto em cada carreirinha daquela ali, ó. Vai ficar assim, ó. Gostei. Então, uma correntinha e bora lá. Uma correntinha. E ele tá marcadinho ali onde que ficou o centro da nossa saia. A frente certinha, ó. E aqui eu vou dar a volta todinha, tá, gente? Vou dar a volta aqui todinha e já volto. Cheguei aqui, ó. Vou cortar o meu fio. Não vou fazer acabamento em ponto baixo, nada não. Porque eu só fiz isso daqui pra gente poder colocar... Ai, gente, vou pegar o outro. Nem sei onde tá mais a outra. Ai, a diferença de agulha de uma pra outra. Ó, vou vir aqui. E vou fazer aqui, ó. Um ponto aqui. Pronto. Vou aproveitar pra já... Vou vir dar um nozinho aqui com esses dois fios. E vou arrematar meu fio. Aí eu já volto aqui pra gente fazer o quê? Pra gente fazer... Ficou assim, gente, ó. Pra gente fazer aqui a cordinha pra amarrar, tá? É rapidinho, já volto. Vou só arrematar aqui o fio, esconder. A gente já faz essa partezinha e já acabou. Peraí. Bom, pra fazer a nossa cordinha, vamos deixar aqui, ó, sabendo que essa parte é a parte da frente aqui. Pra gente fazer a nossa cordinha, eu vou pegar agora a nossa agulha número 4. Ué, cadê a agulha número 4? Peguei a 5 aqui, não. Eu quero a 4 mesmo. Vou pegar a 4. Vou pegar o nosso fio aqui, gente, ó. Fio. Eu tenho uma mesa de 1,20 m. Eu vou medir aqui, ó, 1,20 m, ó. E daqui tá vindo do novelo, ó. 2,40 m. 3,60 e 4,80. Nossa, derrubei a linha de novo. 4,80. Daqui, ó, tá vindo do novelo. E aqui pra cá eu tenho 4,80 metros de fio. E nós vamos fazer o seguinte com essa agulha aqui, com essa agulha número 4. Vou dar minha laçada, pronto. Pra gente iniciar o nosso trabalho. Ó, vou colocar o que vem do novelo pra cá e essa daqui aqui. Laçadinha, puxo o que vem do novelo. Laçada, puxo o que vem do novelo. Laçada nessa, puxo o que vem do novelo, ó. Essa aqui que a gente separou e essa aqui é que vem do novelo, ó. E agora eu vou fazer a minha corda pra poder amarrar em volta da cintura. Eu não sei quantos metros vai dar aqui, mas eu já falo com vocês. Eu devo fazer, ela tem 1 metro, ela tem 104 de quadril. Gente, no mínimo aí 1,80 de cordinha, né, que a gente tem que fazer. No mínimo aí, pra poder amarrar, dar um lacinho, ficar um negócio legal, né? A cintura dela é mais fina, né? Então, vamos fazer aí de 1,5 m a 1,80 m. Deixa eu ver quanto que vai dar aqui que eu separei de fio. Vamos ver quanto que vai dar aqui, eu já volto pra falar com vocês. Ó, e vai ficando assim, ó. Olha que bonitinho aqui a cordinha. Olha só, gente. Terminei aqui, fiz 1,5 m. Fui esticando, tá? Fiz 1,5 m porque eu lembrei que ela tem cinturinha fina. E aí, é só você puxar aqui e cortar o fio. Ai, Ju, mas sobrou fio, sobrou. Ó. Peraí.
Tem cortado o novelo também, né? Peraí. Deixa eu ver o tanto que sobrou. Aqui. Eita, que dificuldade, gente. Sobrou isso aqui, ó. Sobrou 1,20 m. Mas o que a gente faz? A gente usa pra fazer a nossa tassel ali da ponta. Ó, vou fazer assim, 1, 2, 3, 4. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, rodei 8 vezes na mão. Vou cortar esse pedacinho aqui. Aproveitando esse finalzinho aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó. E vou amarrar aqui na pontinha. Opa. Amarrei. Vou dar um nó. Ó. Dei um nó. Pronto. Agora a gente tem essa parte aqui pra baixo. Vou pegar mais um pedacinho aqui de fio, ó. E vou fazer a amarração do tassel. Segura aqui pra cima. Faço uma argolinha, ó. E aí, eu vou girando aqui, ó. Girando. De forma que ele fique aqui bem enroladinho, ó. E aí, naquela argolinha que nós deixamos, a gente enfia esse fio que ficou. Que a gente ficou enrolando ali, ó. Pronto. E aquele que a gente deixou pra cima, a gente puxa. Pronto. Ó. Pronto. Puxa um pra um lado, puxa um pro outro. E aí, sabe o que eu faço? Eu pego aqui, ó. Pego uma agulha de tapeçaria. E faço ainda assim, ó. Coloco aqui pra dentro e jogo aqui pra baixo. Pronto. E aí, é só a gente cortar o nosso tasselzinho. Aí, eu fiz de um lado, aproveitei que eu fiz desse lado. Aí, agora, a gente vai colocar na saia, pra quê? Pra gente depois fazer o outro. A gente sabe que aqui é o centro. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocando, intercalando aqui, ó. Em zigue-zague. Vou fazer isso até lá do outro lado. Aí, eu volto pra mostrar como que a gente faz o tassel do outro lado aqui, ó. E aí, esse tassel que vai ficar aqui, que é bom que ele não vai sair dali, ó. Com facilidade, tá, gente? Por isso, se puxar, sai. Pera aí. Gente, o meu aqui deu um que ficou assim, ó. Não sei se eu vou gostar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pular 2 de uma vez. Peraí. Que a gente viu que o centro é ali, né? Agora eu fiquei chateada. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou pular 2 aqui. E vou trazer esse aqui. Pronto. Ninguém vai perceber. Podia ter feito isso também na parte de trás, né? Agora eu tiro daqui, que agora eu sei que aqui tá no centro, pronto. Ó. E aí, agora, gente... Ó, a sainha tá pronta. Olha só, a gente vai fazer o tassel aqui do outro lado. Como que você faz o tassel do outro lado, Ju? A gente vai colocar o fio. Ó, vou cortar um pedacinho de fio. E vou colocar aqui, ó, na pontinha. E vou amarrar igualzinho eu fiz no outro. Deixar lá pra baixo e tudo e fazer igualzinho eu fiz aqui, gente. Igualzinho, é só isso. Agora, a respeito do forro. Já falamos do forro lá do topzinho, que é só você cortar o pedaço da onde tá fechadinho e ir costurando, alinhavando. É simples assim. E aqui da saia, a mesma coisa. A mesma coisa não, você vai fazer uma sainha. E você vai costurar ele alinhavando aqui, ó, daqui pra baixo. O cos não precisa. Então, você vai fazer uma sainha do tamanho da sua saia aqui, entendeu?
tom da pele, ou no tom da pele da sua cliente, ou no tom da saia, um amarelozinho e tudo, e faz aqui do tamanhozinho. Ó, de acordo com que eu fui mexendo, tá mostrando nitidamente aqui como que aqui ficou maiorzinho, gente. Olha que beleza. Então é isso. Vou fazer aqui o outro tassel, vou colocar meus forros e vou deixar um videozinho pra vocês aí vendo como ficou na modelo. Que eu tenho certeza que vai ficar lindo. Ainda não vi, né, gente? Vocês vão ver aí primeiro que eu. Mentira, que eu vou ver, porque eu vou editar esse vídeo. Ó, no mais, agradeço você que ficou até aqui. Beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado por todo o carinho. E até a próxima Invenção de Moda. Gente, olha só. Fiquei com a consciência pesada e vim mostrar pra vocês como que eu coloco aqui o forro da saia, ó. Eu costurei mesmo aqui, ó. Porque eu tô sem... esse aqui nem foi, olha. Que saco, vou ter que recosturar ali. Aqui, ó, eu tô com a minha tesoura, tá horrível, mas aqui, ó, costurei com máquina mesmo, coloquei aqui do tamanho da saia, virei ela do lado avesso, tá? Coloquei isso aqui também pra dentro, porque pra não aparecer aqui, ó, tá? E agora, eu venho alinhavando. Deixa eu pegar uma linha aqui e mostrar pra vocês, pessoal iniciante. Olha só, gente, eu vou vir aqui, ó, vou aproveitar aqueles pontos baixos que eu fiz. E eu venho aqui, ó, eu tenho um overlock, gente, eu gosto de passar no overlock, mas a minha overlock tá desregulada. Então, como eu quero fazer o vídeo agora, eu tô quase saindo já pra ir lá fazer o vídeo com a modelo, e eu preciso colocar nas minhas redes sociais, ó, desculpa ali o jeito ali, mas eu venho alinhavando assim, ó, assim, tá? Porque se esticar, não... Nossa, aqui ficou feio. Que se esticar, não vai sair arrebentando, entendeu? Aí, se você tiver a possibilidade de passar um overlock também, fica melhorzinho aqui, ó. Eu sempre passei. Só que ela tá desregulada, eu já chamei o técnico várias vezes, ele não vem. E é isso, gente. E eu faço a mesma coisa com o topinho. O top é mais fácil ainda. O top é só você cortar um pedaço do tamanho que tá lá dos pontos fechados e vir alinhavando assim. Eu não faço ponto invisível, não. Tá? Não faço. Tem gente que tem esse trabalho. Eu não gosto de costurar, gente. Então, eu só venho aqui e faço assim, alinhavado, ó. Porque ele fica melhor de esticar, ó. Tá vendo? O alinhavado. Então, é isso. Já deixei essa diquinha aí pra vocês, tá bom?